espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa disciplina, agora nós vamos falar de ecologia. Então, o que é ecologia? Primeiro, nós vamos para a definição. A definição de ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Essa é a definição clássica de ecologia que nós temos. E a ecologia é muito importante, não só o seu estudo. Ela joga um papel na racionalização dos desmatamentos, da exploração dos recursos naturais, ou seja, consegue mostrar a importância da preservação da natureza, joga um papel no controle da poluição urbana, porque mostra que muitos poluentes têm uma relação direta com o desequilíbrio ecológico, como, por exemplo, a alta população de mosquitos, de pernilongos em especial, muitas vezes pode ter uma relação com a baixa quantidade de anfíbios presentes naquele espaço, né? E o controle do crescimento das populações, né? Também pensando em espécies invasoras, como braquiária, por exemplo, né? Que tem uma importância no campo para alimento do gado e tudo mais, mas que pode se tornar um capim invasor em áreas naturais de preservação, em parques ecológicos, etc. Então, a ecologia joga um papel muito importante para a nossa vida e às vezes a gente não tem dimensão de como ela representa isso daí. E aqui a gente vai para alguns conceitos que são muito importantes e que a gente tem que saber. O primeiro deles é o de espécie. O conceito de espécie, gente, é um conceito que sempre cai em polêmica, mas esse que a gente traz aqui é o mais atualizado por conta da necessidade e da polêmica que tem em cima disso. Então, a espécie a gente considera como os indivíduos que compartilham das mesmas características físicas, fisiológicas, anatômicas, comportamentais e genéticas, capazes de se reproduzirem entre si e gerarem descendentes férteis. Atenção nessa parte final, gerarem descendentes férteis. Porque essa é uma capacidade importante para se ter o que é uma espécie, tá? Então, atenção nessa definição. Outra definição importante que a gente tem é de população. A definição de população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que é o contrário de comunidade ou biocenose, que é o conjunto de várias populações. Então veja que os conceitos são interligados e que a gente precisa compreender o que fala em cada um deles para a gente entender a lógica de todo o conjunto. Já o ecossistema é a interação entre o meio biótico, que é o meio vivo, e o meio abiótico, que é o meio não vivo. Então, essa interação recebe o nome de ecossistema. Além do ecossistema, a gente tem também a biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta. A ele chamamos de biosfera. Já o hábitat é o local onde se encontra naturalmente uma determinada espécie. Então, onde se encontra aquela espécie, só naquele local é o hábitat. Se ela se encontra só naquele local, em nenhum lugar mais do mundo, ele é o hábitat exclusivo daquela espécie, o que faz com que essa espécie seja endêmica daquele hábitat, certo? Nicho ecológico é o papel desempenhado por uma espécie no seu ecossistema. É o tipo que ele é o modo de alimentação, o abrigo que ele constrói, como ele se reproduz e toda a influência no meio em que ele está. Então, o nicho ecológico é uma das coisas que mais tem estudo da ecologia, que é estudar o papel de um determinado ser vivo, por exemplo, em um determinado hábitat ou num determinado bioma, por exemplo. É uma das áreas de estudo da ecologia.
O potencial biótico é a capacidade máxima de reprodução de uma espécie, é uma capacidade ideal. E quando uma espécie atinge seu potencial biótico, ele tem um crescimento populacional exponencial, então ele tende ao infinito. Então, o potencial biótico ele não acontece porque existem fatores que corroboram para que ele não aconteça, que é a resistência do meio. A resistência do meio é a resistência que o ambiente oferece ao crescimento das populações naturais, que pode ser de vários tipos. O clima, pode ser a competição por alimento, a competição reprodutiva, etc. Então, tudo isso que diminui o potencial biótico é a resistência do meio. Outra definição importante é o princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva. Isso acontece quando duas espécies diferentes habitam o mesmo ambiente e têm nichos muito semelhantes. É quando você tem a competição. Então, essa competição faz com que um exclua o outro e faz com que controle a população. Certo? Os biomas, né? O bioma é uma região biogeográfica com características próprias de vegetação, clima, fauna, flora e que são capazes de se autossustentar. Aqui na imagem a gente tem os principais biomas brasileiros, mas a gente vai ter uma aula só sobre biomas para a gente tratar sobre isso com mais ênfase, certo? E o ecótono é a região entre os biomas, região que tem uma alta biodiversidade, porque é uma área de transição entre biomas. Uma área muito rica do ponto de vista biogeográfico e do ponto de vista endêmico, né? Você tem muitas espécies que habitam essa região porque ela é uma área de transição entre dois biomas, né? E os fatores ecológicos do meio? Os fatores ecológicos do meio, a gente tem os abióticos, que são os fatores não vivos ou físico-químicos que vão interferir no desenvolvimento e na sobrevivência dos seres vivos do local considerado. Então, tudo aquilo que não é vivo, que interfere no desenvolvimento ali daquele ambiente, a gente considera fator abiótico, que pode ser a água, os gases presentes, né, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, a luminosidade, a quantidade de luz solar que está chegando naquele local, isso é muito importante, os sais minerais disponíveis naquela área, naquele solo, a luz se está presente ou não, a pressão, temperatura, tudo isso são fatores abióticos extremamente importantes. E a gente tem os fatores bióticos, que é a comunidade local, que são os seres autótrofos e heterótrofos. E é importante a gente recordar que os autótrofos são seres produtores, que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, voltando lá em uma matéria importante que a gente já viu quando falou lá dos seres vivos, ou os heterótrofos, que podem ser os consumidores, que são os principais, ou os decompositores, que jogam um papel muito importante no ecossistema, já que fazem o papel de lixeiros do ecossistema, né? Fazem a decomposição de toda aquela carcaça e de toda a matéria que sobra com a morte dos seres vivos. Então, a ecologia, ela trabalha também com a dinâmica de populações, que é o aumento e diminuição do número de indivíduos em uma população natural. E aí, a gente tem as taxas de acréscimo que essa população pode ter. A taxa de natalidade, que é a quantidade de nascimentos em um determinado tempo, e a taxa de imigração, que é a taxa de indivíduos que estão chegando naquela população vindos de outro local. E a gente tem os fatores de decréscimo das populações, que é a taxa de mortalidade, que é a quantidade de indivíduos que morrem em um determinado período de tempo determinado, e a taxa de emigração, que é a taxa de seres vivos, né, de espécimes, que deixam aquele local rumo a outra localidade. Então, essa é a taxa de emigração. E são fatores muito importantes, porque na dinâmica das populações, a gente tem a definição que uma população está em crescimento é quando a sua taxa de natalidade mais a imigração é maior que a taxa de mortalidade mais a imigração. Uma população, ao contrário, está em declínio quando a taxa de natalidade e a imigração é menor que a taxa de mortalidade e emigração. Ou seja, natalidade mais imigração é menor que mortalidade mais a imigração. E uma população está em equilíbrio, que é muito raro,
quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é igual à taxa de mortalidade mais a emigração. É muito importante isso daí para a gente, quando a gente estuda a dinâmica das populações, para poder entender se aquela determinada população está crescendo ou está diminuindo. Isso impacta, inclusive, para saber se uma espécie está em extinção, certo? Ainda dentro da dinâmica das populações, a gente tem os fatores do meio. Esses fatores do meio são os fatores abióticos e bióticos: clima, espaço, alimento, competição, predatismo, parasitismo. Tudo isso são esses fatores abióticos e bióticos, são os fatores do meio. E eles podem ser favoráveis, que é o que gera o potencial biótico que a gente já falou, ou podem ser desfavoráveis, que é o que vai fazer a resistência do meio ou resistência ambiental, que nós também já falamos. Então tem que estar atento a isso, porque a gente vai ter um gráfico de crescimento populacional que é esse daqui. O potencial biótico, ele segue um crescimento exponencial. A função exponencial, vocês já viram na matemática que ela tende aqui ao infinito. A resistência do meio é tudo que impede que essa população tenha esse crescimento ideal. Então, seu crescimento é menor. E o crescimento da população, então, vai entrar na dinâmica de Lotka-Volterra, dinâmica da presa-predador, que entra num esquema similar a essa senoide aqui. Então, o potencial biótico é o ideal. A resistência do meio é o que impede o potencial biótico de acontecer. Então, nós temos a resistência fazendo com que ocorra o crescimento real de uma dada população. Beleza? E as cadeias alimentares? As cadeias alimentares também têm uma definição importante. Não é difícil de entender. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um dado ecossistema. E aí a gente tem o produtor, o herbívoro, o carnívoro e o decompositor. O produtor, ele está no primeiro nível trófico. O herbívoro, que se alimenta do produtor, ele está no segundo nível trófico. O carnívoro, que se alimenta dos herbívoros, ele está no terceiro nível trófico. E os decompositores, eles estão no último nível trófico porque se alimenta dos restos de todos aqueles depois que morrem, certo? Atenção nisso daí. Então, as cadeias alimentares pode ser um exemplo como esse que a gente está vendo. Capim, o coelho come o capim, a raposa come o coelho, a onça come a raposa. Então, o capim está no primeiro nível trófico, o coelho no segundo nível trófico, a raposa no terceiro nível trófico, a onça no quarto nível trófico. O decompositor, que está no último nível trófico, não aparece nessa cadeia. Então, a gente tem aqui o produtor, a gente tem o consumidor primário é o herbívoro que se alimenta do produtor, a gente tem o consumidor secundário, que é quem se alimenta do consumidor primário, e se a cadeia tiver alguém se alimentando do consumidor secundário, é o consumidor terciário. Se tiver alguém se alimentando do consumidor terciário, tem o consumidor quaternário e dessa forma vai, tá? Atenção nisso daí para não confundir. Isso é coisa super simples que a gente tem que ter atenção para não errar. E as teias alimentares? As teias alimentares é o que a gente está vendo nessa imagem. É um entrelaçamento de cadeias. Então, por exemplo, esse camarão aqui, ele se alimenta de verme. Mas ele também se alimenta do fitoplâncton. Então, ele pode se alimentar de outras coisas. Esse peixinho aqui se alimenta do camarão. Do camarão ou da lagosta, né? Esse aqui é uma lagosta, não é um camarão, não. Mas esse peixe também aqui pode se alimentar. E o predador, esse tubarão, pode se alimentar desses variados tipos de peixes que estão aqui. Então, você tem várias cadeias alimentares se entrelaçando. Quando a gente entrelaça esse conjunto de cadeias alimentares, a gente chama de teia alimentar. Beleza? E as pirâmides ecológicas? A gente tem que ter muita atenção com as pirâmides ecológicas, porque às vezes a gente acha que elas são estáticas. As pirâmides ecológicas não são estáticas, elas variam. E nós vamos ver isso daqui. E o que são as pirâmides ecológicas? É a representação gráfica da quantidade de indivíduos, da biomassa e da energia em cada nível trófico. Certo? Então, em cada nível trófico, a gente tem isso daí. E essas pirâmides podem ser de números, número de indivíduos, da biomassa presente na cadeia, ou da energia que está se dissipando na cadeia. São alguns dos tipos de pirâmide ecológica que a gente pode ter.
A pirâmide de números. A gente tem aqui a nossa cadeia alimentar, do capim, do coelho, da raposa e da onça. E como a gente vai ter? A quantidade de capim é maior que a quantidade de coelho, que é maior que a quantidade de raposas, que é maior que a quantidade de onças. Muito simples da gente entender essa pirâmide de números. Beleza? E a pirâmide de biomassa? Pegando a mesma cadeia para facilitar nosso raciocínio. Agora, na pirâmide de biomassa, a gente consegue perceber que a biomassa do capim é menor que a biomassa do coelho, que é menor que a biomassa da raposa, que é menor que a biomassa da onça. Certo? Na pirâmide de energia, a gente tem o capim, o coelho tem menos energia que o capim disponível, a raposa tem menos energia ainda e a onça tem menos ainda. Porque, de forma geral, essa energia vai diminuindo à medida que a cadeia cresce. Mas pode haver algumas pegadinhas que a gente tem que ter atenção. Então, quando a gente vê aqui a nossa cadeia, de forma geral, é isso que a gente tem, mas a gente pode ter pegadinha. Quer ver? Olha uma pirâmide de números ao contrário. Árvore, pulgão, bactéria. Olha que situação. Então, a quantidade de árvore vai ser menor que a quantidade de pulgões, que vai ser menor que a quantidade de bactérias presentes. Então, a gente tem que ter atenção, porque apesar das pirâmides seguirem uma lógica, se a cadeia alimentar for uma cadeia ao contrário, como essa aqui que a gente está vendo, você pode confundir, pode errar. Então, essas pirâmides, elas não são estáticas, elas variam conforme a cadeia alimentar que a gente está falando. Olha a pirâmide de biomassa. O que vai acontecer agora? A biomassa da árvore é maior que a biomassa dos pulgões, que é maior que a biomassa das bactérias. Olha que interessante. E na de energia? A gente tem a árvore, pulgão, bactéria, a gente tem a energia disponível na árvore, é menor que a energia disponível nos pulgões, que é menor que a energia disponível nas bactérias. E dá para variar? Dá para variar ainda mais. Pegando aqui árvore, lagarta e aves. Olha o que vai acontecer agora na pirâmide de números. A gente tem uma árvore só, tem um monte de lagarta e tem uma quantidade de aves menor que de lagartas, mas maior que a única árvore. Então essas pirâmides podem variar de diferentes formas, a gente tem que estar atento a isso. Não tem receita de bolo, tem que interpretar a cadeia. Aqui, de novo, o que vai acontecer na biomassa? A gente tem a biomassa da árvore, que é maior que da lagarta, que é maior que das aves. Olha só como é que pode variar dos diferentes tipos. E aqui a de energia. Mais uma vez, a mesma cadeia, árvore, lagartas e aves, e a gente tem a árvore, que vai ter uma energia disponível menor que das lagartas, as lagartas vão ter uma energia disponível menor que as aves, porque agora volta a lógica que a gente observou no início. Então, de forma geral, as pirâmides de energia podem seguir essa lógica aqui, a não ser que aconteça uma cadeia invertida, como a gente viu nos exemplos ali presentes nos slides anteriores, tá? Então, muita atenção a isso para não confundir. A mesma coisa acontece aqui, na pirâmide de biomassa, que pode variar de acordo com a quantidade de indivíduos presentes na cadeia. O segredo das pirâmides é interpretar as cadeias alimentares. Interprete a cadeia que você não erra a pirâmide. Beleza? Então, passando aqui para as relações ecológicas, as relações ecológicas a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Essas relações ecológicas podem ser harmônicas quando não tem prejuízo para os envolvidos e podem ser intraespecíficas quando são indivíduos da mesma espécie dentro da população ou interespecíficas se são espécies diferentes dentro da comunidade. As intraespecíficas são divididas em colônia e sociedade e as interespecíficas em protocooperação, mutualismo e comensalismo, né? Então, tem que ter atenção nisso daí. Eu vou dar mais atenção a essa parte na aula específica sobre isso, sobre relações ecológicas, tá? A gente tem também as relações ecológicas desarmônicas, que a gente tem as intraespecíficas, que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e as interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes dentro das comunidades. E aí, nas intraespecíficas, a gente tem o canibalismo e a competição. E nas interespecíficas, a gente tem a competição, o predatismo, o amensalismo e o parasitismo. Como eu disse, nós vamos falar com mais ênfase sobre essas relações ecológicas harmônicas e desarmônicas na aula específica sobre isso, que a gente vai falar, que é a próxima seguindo a nossa lógica. Então,
Pensando ainda na sucessão ecológica, nós também vamos ter uma aula específica de sucessão ecológica, mas é importante a gente ver aqui nessa aula introdutória de ecologia que a gente tem alguns fatores importantes nessa sucessão. A sucessão ecológica ela pode ser primária, onde antes não existia vida, como uma ilha que surgiu no oceano, uma ilha rochosa, ou secundária, onde anteriormente existia vida, por exemplo, uma área degradada que está sendo recuperada. Isso é uma sucessão ecológica secundária. E aí, a gente tem nessa sucessão ecológica a substituição gradual das espécies até o estabelecimento de uma comunidade clímax, que é uma comunidade que a gente chama de equilibrada. Então, a gente tem os ecéses, que são os pioneiros, como os líquens, as algas e os fungos. A gente tem os seri, que são os seres vivos intermediários, como os musgos, as gramíneas e as ervas e os arbustos. E a gente tem a população clímax. No clímax, a gente tem a formação da floresta propriamente dito. Como eu disse, a sucessão ecológica, a gente vai ter uma aula sobre sucessão ecológica e vai abordar isso com mais ênfase nessa aula específica. E ainda na sucessão ecológica, é importante a gente destacar que no decorrer da sucessão ecológica tem o aumento da biomassa total da comunidade. Isso tem que ter muita atenção, que isso cai muito em vestibular e no Enem. No decorrer da sucessão ocorre aumento da biomassa, ocorre aumento da diversidade de espécies e nichos ecológicos, aumenta a taxa de fotossíntese, aumenta a taxa de respiração. No decorrer da sucessão. Durante a sucessão ecológica também pode ocorrer extinção de algumas espécies e surgimento de outras, que nós vamos ver com mais ênfase na aula de sucessão ecológica, né? E pode ter uma região intermediária entre dois ecossistemas clímax, em que ocorre intensa disputa de alimento entre animais das duas comunidades, que são os chamados ecótones. Beleza? É isso que eu quis trazer para essa aula introdutória sobre ecologia, com bastante definição, com bastante exemplo, para poder facilitar a nossa compreensão dessa parte da matéria. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.